Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia, excelentíssimas senhoras e senhores membros da Junta, excelentíssimos eleitos, caras e caros cidadãos. Boa noite. Venho aqui falar de um problema que está à vista de todos e que já se arrasta há demasiado tempo: o lixo e a falta de limpeza na nossa freguesia. Os contentores estão constantemente cheios, há sacos de lixo no chão e, em muitos casos, passam dias até serem recolhidos. Isto acontece em várias zonas, não é um caso isolado. As pessoas veem-se obrigadas a deixar o lixo fora dos contentores porque simplesmente não há espaço. Isso atrai animais, cria maus cheiros e dá uma imagem de total abandono. Além disso, o mato está a crescer por todo lado. Nos passeios, junto às entradas, em terrenos públicos, inclusive no caminho dos peregrinos para Fátima, junto à escola da Quinta da Vala. Já não é só uma questão de estética, é uma questão de segurança, especialmente no verão com risco de incêndios. Também se nota a falta de limpeza regular nas ruas. Há locais onde o lixo se acumula e não se vê uma vassoura da junta há semanas. Isto é inadmissível numa freguesia como a nossa. Estamos a falar de problemas básicos que qualquer cidadão espera ver resolvidos: lixo recolhido a tempo, ruas limpas e mato cortado. Esta freguesia está a ficar ao abandono e isso tem de mudar. Queria que a junta de freguesia me esclarecesse o que está a fazer ou a tentar fazer para solucionar estes problemas. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Armando Gonçalves. Sr. Armando, 5 minutos. Ora, boa noite a todos. Queria dar os parabéns por talvez sermos a única Assembleia onde respeitamos os 5 minutos. Eu já lhe disse isto, volto a dizer e tenho que lhe dar os parabéns por isso. Há uma outra coisa que eu lhe queria pedir, se não se importa, e que tente fazê-lo para sermos um exemplo a nível do Conselho. É que o público tem 1 hora. É claro que eu vou respeitar os 5 minutos, não está isso em causa. Mas nós, nesta hora, devemos ter tempo para o contraditório. E isso não nos é permitido. Porque nós falamos, o Sr. Presidente dá respostas e depois nós não temos hipótese de dizer o que quer que seja. Pensem nisto todos, não é só estou a dirigir-me assim, mas acho que seria bom, que seria um exemplo para todos e que se fizesse. Porque esta coisa de cortarem a palavra quando nós temos 1 hora não pode continuar a acontecer. Espero que agora ou no futuro executivo e no futuro eleito isso seja corrigido. Ora, excelentíssimo senhor Presidente da Junta da União de Freguesias de Alverca e Sobralinho, na qualidade de representante do Grupo Sobralinho Construir o Futuro, informo que anexo as cartas que lhe dirigimos a 11 de fevereiro e a 21 de março, às quais não nos deu resposta. Pedimos que as divulgue às restantes bancadas e em especial ao excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia, a quem solicitamos o favor de lhe pedir o favor de nos responder, assim como lhe pedimos para solicitar a Vossa Excelência que responda diretamente e sem subterfúgios às questões que lhe são colocadas. São estes os raros momentos em que publicamente lhe solicitamos informações no sentido prioritário de melhorarmos a nossa qualidade de vida. Lamentamos ter confirmado na última Assembleia de Freguesia a vossa fragilidade e incapacidade para defender com determinação e convicção os nossos reais interesses. Não permitam que os próximos líderes sejam subservientes ao município, prometam o que não depende de vós, que sejam fracos, imaturos, inexperientes e irresponsáveis. Tendemos líderes fortes, democráticos, que queiram e saibam ouvir os fregueses, que permitam o contraditório, que sejam corajosos e que respeitem condignamente os dinheiros públicos. A Simpor não pode fazer o que quer dos nossos terrenos, destruir o nosso pulmão de ar puro, com um buraco descomunal na serra e uma vasta extensão de painéis solares, e Vossas Excelências dizerem que é um direito que lhes assiste. Ajoelham-se com
com conveniência aos poderosos, sem respeitarem e desprezando, sem respeitarem e desprezando, eu estou com um bocadinho de falta de luz aqui, desculpem lá, e desprezando o que de melhor tínhamos, o direito a respirar o ar puro. O vosso conformismo de braços caídos a esta situação está para além do imaginável. Precisamos urgentemente de parques de estacionamento dignos desse nome. Temos terrenos suficientes para os criar e Vossas Excelências dizem que é um assunto da Câmara e lavam as mãos. Para que servem líderes sem ambição e resignados? O estacionamento vai ficando caótico e Vossas Excelências contentam-se em criar bolsas de estacionamento, mesmo tentando destruir parques infantis ou jardins e colocando pilaretes, numa visão retrógrada, ultrapassada e sem futuro. Até para o cruzamento dos Baltares, depois de todas as alternativas que apresentámos, nunca tivemos o vosso apoio absoluto que tanto contávamos. Destacaram-se desta resolução de forma Descartaram-se desta resolução de forma displicente e confrangedora, ao informarem que se as infraestruturas de Portugal não aceitarem a criação da rotunda, esta torna-se inviável. Não será isso uma falta de coragem e de liderança? Que desilusão! Percebemos e lamentamos as suas limitações e compreendemos que não tem condições para continuar e por isso se vê obrigado a sair. Precisamos de um executivo forte, credível e que saiba procurar o apoio dos sobralinhenses para exigir essa necessidade ao executivo da Câmara, para que solicite com firmeza e determinação às IPs a construção da rotunda. Lembre-se que a sua função não lhe dá o direito de se evidenciar perante os mais fracos, exibindo-se com leis e regras para evitar voltar a requalificar com sanitários e outros equipamentos os bairros mais pobres. Há formas, princípios e compromissos que se podem estabelecer com os mais altos representantes desses bairros. O que não poderá acontecer é que um grupo de pessoas seja prejudicada pelo mau exemplo de alguns. Cabe-vos ser sensíveis e solidários numa situação tão pertinente. Usem a vossa sabedoria e resolvam com urgência. Não atendem às necessidades obrigatórias, prioritárias e diárias dos fregueses e depois orçamentam as festas da Alverca e do Sobralinho com um prejuízo de 42 mil euros. Realizadas as festas, apura-se um prejuízo de 99 mil euros. Pedimos o favor de nos informar com precisão a que subrúbricas foram retirados os 62 mil euros a mais desse prejuízo. Vou acabar, Sr. Presidente. O senhor mantém mesmo Sim, sim, o tenho tempo mesmo. já Tenho, vai. assim, o senhor confundiu o público quando disse que a despesa das festas nada tinha a ver com as de higiene e limpeza. Convém retificar e dizer que as rúbricas têm todas a ver umas com as outras. É na Assembleia em que se aprova o orçamento que se define qual o valor atribuído a cada uma. O que acontece é que o Executivo tem privilegiado atribuir um valor excessivo e desnecessário às festas e um valor demasiado baixo e necessário à higiene e limpeza. Depois, sabe que em qualquer altura pode pedir uma retificação do orçamento e aumentar a verba para a higiene e limpeza, mas não o faz. Prefere dizer Senhor que não mantém. tem verba. Estou a terminar, são duas linhas. Vamos São, terminar. são duas linhas, Sr. Presidente, desculpe lá. São duas linhas, não estou a contar com a hora que nós temos, só um bocadinho. Prefere dizer que não tem verba e não tem pessoal e deixa a limpeza, higiene e manutenção chegar a este estado caótico, miserável e inaceitável a que chegou. Poderá fazer o favor de informar quais os motivos que levaram a ceder a gestão do pavilhão do Sobralinho à Câmara e se a sua gestão financeira era deficitária? Também achamos, como o senhor, pessoas que nada tenham a ver com a Alverca e com o Sobralinho não devem fazer parte dos eleitos autárquicos. Apresentamos os nossos melhores cumprimentos. Peço desculpa ao Sr. Presidente mais uma vez. Senhor Bem, mantém. nunca se esqueça que eu estou em representação de um grupo. Eu não estou a falar Sim, sozinho. mas então mais valeria então o grupo que tem 10, certo? Sim, diga. Ou 10 ou 15, não sei. Diga. Cada um vem e inscreve-se e fala cada um bocadinho. Não, não, desculpe lá. Ou eu falo em nome do grupo em representação do grupo. É Sim, só isso que eu estou a dizer. E não é só mas isso, só somos duas pessoas não, a falar, não vale a pena. Ó, Sr. Presidente, eu peço desculpa. Nós temos de ser compreensíveis nisto.
Nós não passamos nada, nós temos é Ainda que ser mais, compreensivos. quero que eu Não, seja mais não, senhora, não, compreensível. quero-lhe agradecer a Todas sua as simpatia, assembleias eu a sou sua amabilidade. compreensivo consigo. Completamente eu tenho de lhe agradecer isso e reconheço isso. Desculpe lá, eu reconheço, peço-lhe desculpa. Mas também Não. tem que compreender, o senhor vê que eu não venho aqui brincar, não venho aqui brincar, senhor. Peço-lhe Certo, e desculpa. nós também não. Está bem? Então, já me perdi que já não sei onde é que eu onde é que ia? Tesoureiro, senhor tesoureiro, faz favor. Não era o tesoureiro. Não ias dar, é? Ah, pois é. Senhor Presidente, é a hora. Bom, senhor Presidente, se já me acusam de não responder, então se o senhor Presidente não me dá a palavra para o fazer, então estamos mal. Bom, em relação às questões colocadas, tenho aqui duas notas e algumas considerações. Em relação às questões da jovem Margarida Gouveia, é sempre positivo quando vemos jovens estar aqui, nestes órgãos, terem interesse pela sua comunidade, o que infelizmente não vem sendo muito habitual. Portanto, dou-te os parabéns por estares aqui, por teres a coragem de estar aqui. É sinal que te preocupas com a comunidade onde estás e com a envolvente onde vives. E isso é sempre de louvar e de agradecer. Colocaste três questões. Em primeiro, a questão do problema da recolha de resíduos. A questão da recolha de resíduos é, efetivamente, uma competência municipal que a Câmara Municipal tem vindo a fazer com momentos em que corre melhor, momentos em que corre pior, e também o próprio Presidente da Câmara Municipal tem dado conta naquilo que são as suas intervenções, quer nas reuniões de Câmara, quer nas Assembleias Municipais, daquilo que têm sido as dificuldades com a Câmara que a Câmara tem enfrentado neste serviço. E são várias. E a própria Câmara Municipal reconhece que tem tido esses problemas. Da nossa parte, enquanto junta de freguesia, aquilo que fazemos é todas as situações que detectamos ou que nos fazem chegar, encaminhamos diariamente para a Câmara Municipal. E muitas vezes aquilo que fazemos é porque nem sempre os depósitos estão cheios e o lixo não cabe lá dentro. Existem muitas ocasiões em que quer as ilhas ecológicas, ou eleito Vitor Topes, peço desculpa, só se desviar que é porque eu não estou a conseguir ver a Margarida. Peço desculpa. Uh, Muitas vezes, como estava a dizer, as ilhas ecológicas e os ecopontos até estão vazios ou com alguma capacidade ainda no seu interior e há depósito de sacos e de lixo no exterior. E muitas das vezes aquilo que os funcionários da junta fazem é colocar nos sacos e pô-los lá dentro quando veem que os depósitos ainda têm capacidade. Portanto, nesta matéria, nem sempre o cidadão também está isento de responsabilidades. Mas não é isso que estamos a falar no que é que as autarquias podem fazer. E, nesse aspecto, é efetivamente uma competência da Câmara e nós fazemos esse relato e esse reporte à Câmara Municipal. Não referiste também, mas é uma questão dos monos. Os monos, também sendo uma competência municipal, também fazemos esse reporte à Câmara Municipal para que procedam à recolha. Em relação ao crescimento de mato e às espécies infestantes, já falámos aqui diversas vezes que temos aqui um problema e nós somos o primeiro a assumir que temos um problema. Porque com a não utilização dos químicos, que é um compromisso que fazemos questão de manter, com a questão das alterações climáticas estão na ordem do dia e não adianta escamotear, porque com o clima como temos tido, o favorecimento e cresce, as espécies infestantes em via pública crescem desmesuradamente. E zonas que foram desmatadas há 3 semanas, um mês, já têm ervas muito altas, portanto, e isso é uma realidade que não é possível negar. E aquilo que temos tido é com a equipa que temos feito o corte possível. Não é suficiente, somos os primeiros a reconhecer que não é suficiente, mas temos feito o melhor possível. Sendo que existem zonas que são mais favoráveis ao crescimento do que outras. Calçadas que têm muita circulação de pessoas não têm ervas tão fácil, não crescem ervas tão facilmente. Passeios como te referiste, que são os trilhos dos caminhos de Fátima e de Santiago, são praticamente todos, pelo menos naquela zona junto à Quinta da Vala e nas traseiras da escola da Quinta da Vala, são feitas em caminho rural. É óbvio que aí há maior facilidade e há uma maior rapidez no crescimento do mato. Sendo que as equipas dão prioridade, e eu já disse isto aqui várias vezes,
e muitas vezes até corre o risco de ser mal interpretado, aquilo que temos que atender primeiro é a zona urbana de grande circulação, porque é aí que os incómodos são maiores. E muitas vezes deixamos para segundo plano, se calhar de uma forma errada, mas não temos capacidade para ir a todo lado com as vezes e com a frequência que deveríamos ir, mas temos que fazer esta priorização daquilo que são as atividades e a intervenção das equipas. Em questão de varrição, efetivamente, eh, temos recorrido a empresas externas para ajudarem aquilo que são os trabalhadores, para a pouca quantidade de trabalhadores da junta que temos. Mas muitas vezes as pessoas dizem, então porquê é que não contratam mais? Se têm poucos, porquê é que não contratam mais? Porque a contratação pública também está cada vez mais difícil. Porque quando se abre um concurso para como nós abrimos o último ano passado, para 8 trabalhadores, chegaram ao final do concurso 6, nem sequer as vagas totais que tínhamos conseguimos preenchê-las, porque os vencimentos atualmente na administração pública não são apelativos para o trabalho que é necessário executar. E poucas pessoas estão disponíveis para ganhar pouco mais do que o ordenado mínimo nacional para andarem o dia inteiro ao sol, à chuva, ao calor, ao frio, a varrer e a cortar mato e a cortar relvas. Isto é uma realidade, não podemos escamotear isso. Portanto, também tem sido muito difícil. E recorremos a um programa do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é ter pessoas a trabalharem connosco, pessoas que estão a receber o rendimento social de inserção ou que estão a receber o subsídio de desemprego, que estão a cumprir programas de ocupação connosco na Junta de Freguesia. Mas, se calhar, uma pequena percentagem das pessoas que são colocadas através destes programas trabalham bem e com vontade, porque a maior parte deles vem cumprir quase um castigo para não perderem a prestação social. Portanto, e desta forma acabam muitas vezes por não corresponder àquilo que é necessário. E os nossos funcionários de quadro muitas vezes perdem tempo que deveriam estar a trabalhar, a tomar conta destas pessoas e a procurarem pôr estas pessoas a trabalhar. E isto acaba por ser uma dificuldade acrescida. Portanto, tudo junto acaba por criar aqui algumas dificuldades. E não estou a inventar desculpas. É esta a nossa realidade. Passando à questão às questões do freguês Armando Corte Real Gonçalves. Efetivamente, o regimento da Assembleia não permite que haja esse contraditório, mas qualquer um de nós que está sentado nesta mesa tem atendimentos semanais em Alverca, no Bom Sucesso e no Sobralinho, aos quais todos os fregueses podem recorrer e nunca deixámos de atender quem quer que fosse. E o Sr. Armando Corte Real, inclusive, já esteve no meu atendimento. Portanto, e tem a ocasião de apresentar as suas questões, ouvir as minhas respostas ou as nossas respostas e voltar a colocar as questões e procurar os esclarecimentos que pode procurar. Portanto, ninguém o está a impedir, a meu ver, de ter os esclarecimentos que entende ter nos momentos e nos locais oportunos. Depois, dizer-lhe que as cartas que me enviou não tiveram resposta, porque efetivamente o Sr. Armando Corte Real baralha tudo. Porque coloca na mesma carta, coloca observações, coloca perguntas que têm a ver com competências da Junta, coloca questões que têm a ver com a competência da Câmara, coloca opiniões suas, coloca tudo. E isso dificulta muito organizar uma resposta, e eu aí admito, pode ser uma incapacidade minha, organizar uma resposta para lhe responder da forma que deve ser respondido. Portanto, optei por não o fazer. Mas a questão da divulgação ou do envio dessas cartas para os restantes eleitos, não vejo necessidade, até porque o Sr. Armando Corte Real as publicou numa página de Facebook. Ahm, a questão que colocou do terreno da Simpor. Vamos lá ver. Vou-lhe voltar a dizer aquilo que já lhe disse antes. O Sr. Armando Corte Real com certeza não se sentiria confortável que alguém chegasse à sua casa e dissesse: eu agora vou usar a sua casa para isto, para aquilo ou para o outro. Portanto, que é sua. E só o Sr. Armando Corte Real é que manda na sua casa. Penso eu que não há mais ninguém que mande na sua casa. Aquilo que o Sr. Armando Corte Real está a pedir é que a Junta de Freguesia ou outra entidade qualquer mande naquilo que são os terrenos que são propriedade da Simpor. E relembro, a Simpor, para colocar aqueles equipamentos ali, teve a autorização
da Agência Portuguesa do Ambiente, que é a única entidade que tem o poder para autorizar ou não autorizar a colocação destes equipamentos. Portanto, assim por ali não fez nada de ilegal. Portanto, usou o seu terreno, comprou os equipamentos que lá instalou, tendo a autorização da Agência Portuguesa do Ambiente para lá os colocar. É o Presidente da Junta ou é o Presidente da Câmara que vai contrariar isto? Peço-lhe imensa desculpa, não há capacidade, nem poder, nem lógica nisto. Portanto, em relação a isto, não tenho outra forma de lhe dizer, a não ser que, se calhar, o senhor Armando Corte Real também não se sentiria confortável se alguém nacionalizasse a sua casa para o utilizar para outro fim que não a sua habitação. Em relação aos parques de estacionamento, também temos aqui uma diferença diametral de opiniões. Eu prefiro as bolsas de estacionamento que estão próximas da casa das pessoas e que as pessoas querem e que as pessoas utilizam, a ter grandes parques de estacionamentos afastados das casas das pessoas que estão desertos, porque as pessoas não querem lá pôr as viaturas. Portanto, em relação aqui temos uma diferença de princípio e não vamos conseguir chegar aqui a um acordo. Até porque houve uma possibilidade de resolver uma situação no largo em que o Sr. Armando Cortegal reside, que aumentava a capacidade de estacionamento, e foram o Sr. Armando Cortegal e outros moradores que lá estavam que não quiseram. O que acontece é que eu, cada vez que lá passo, continuo a existir carros em cima do passeio. E não é por causa dos pilaretes. Não é por causa dos pilaretes. É porque a solução inicialmente apresentada não foi aceita por parte dos moradores. A Câmara Municipal respeitou aquilo que foi a opinião dos moradores e o que é certo é que continua a haver falta de estacionamento na Praceta. Mas isso é uma questão que, por opção dos moradores, a questão está no estado em que está. Agora, há aqui duas notas finais que eu tenho que lhe dizer. Duas notas Sr. finais Renato, aqui. Não sou eu que defino as leis nem as regras. Eu limito-me e tenho a obrigação, enquanto titular de um cargo público, de as cumprir e de as fazer cumprir. A questão se somos frágeis, se somos incapazes ou se somos imaturos é algo que cabe aos eleitores definir e decidir. Agora, eu, ao contrário daquilo que afirma, saio por questões pessoais ou não assumo uma recandidatura por questões meramente pessoais. Nada tem a ver com aquilo que você referiu ou que deduziu. Portanto, em relação a isso, também lhe quero dizer muito claramente e que, tendo em consideração que as suas intenções são sempre as melhores ao colocar as questões a que coloca, a sua preocupação com a comunidade sobralinhense é sempre a melhor, tem agora, daqui a meia dúzia de meses, uma oportunidade de ouro para poder trabalhar em prol da sua comunidade, integrando uma lista autárquica, encabeçando uma lista autárquica, sujeitando-se ao escrutínio popular e aí, efetivamente sendo eleito, poder pôr em prática aquilo que defende agora e aquilo e as sugestões que apresenta. A cidadania é isto, a democracia é isto, portanto lance-lhe esse desafio, se tiver coragem para o efeito. Obrigado. então, dar seguimento à Assembleia. Senhor Tesoureiro.